Podemos ler então? A palavra fala o seguinte: E em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre a outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, e eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Versículo 7, o último, nos fala assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Somente até aí, amém? Os irmãos podem estar assentados. Irmãos, hoje, na verdade, eu estou aqui para poder trazer para os irmãos um recado da parte do Espírito Santo para a igreja do Senhor Jesus. E eu estou usando esse texto aqui para servir como uma base, para entendermos aquilo que Deus preparou para nós, para o dia de hoje. Então nós vamos estar aqui falando eu separei 3 aspectos, 3 coisas para nós falarmos hoje, dentro dessa palavra. Primeiro, o aprisco, a porta e as ovelhas. E quando o Espírito Santo me concedeu essa mensagem, ele falou bem fundo ao meu coração e concedeu-me esse título: Eu ainda sou o bom pastor. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesse título: Eu ainda sou o bom pastor. Lá no final da mensagem, nós vamos conseguir compreender o porquê que o Espírito Santo nos conduziu a esse tema no dia de hoje. E então, falando aqui sobre o aprisco, para a gente poder entender como era o aprisco das ovelhas, né? E o aprisco, irmãos, ele era uma espécie de um cercado, e ele era bem alto, e por cima desse cercado, ali o pastor colocava alguns espinhos para que os outros animais não viessem a pular dentro daquele aprisco e viessem ali a tragar as ovelhas, né? Viessem a comer as ovelhas. Então, dentro do aprisco havia segurança para a ovelha, mas havia ali ao lado um trabalho especial cujo pastor fazia. Então o pastor tinha todo o cuidado de fazer aquele cercado, fazer um muro mais alto, colocar ali espinhos, né? Naquela época eu creio que não existia o arame farpado, né? Como é hoje. Então se usava ali uma proteção natural, que eram os espinhos, para evitar que os lobos entrassem, né? E devorassem as ovelhas ali dentro. E vamos falar agora da porta. Em João 10, no versículo 2 e 3, onde lemos, fala assim: Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O versículo 3: Para este, o porteiro abre a porta, e as ovelhas o ouvem, e ele o chama pelo seu nome, e eles conduzem a sua própria ovelha para fora. Irmãos, na verdade, existiam ali rebanhos que eram enormes, rebanhos gigantescos ali na Judéia, e alguns com até milhares de ovelhas ali dentro. Então, essas ovelhas, elas dependiam da água. Sem água, elas não poderiam sobreviver, e era preciso ter água em abundância para elas. Porém, como a água ali era escassa, era muito comum vários pastores se reunirem e eles fazerem tipo uma sociedade. E eles construíam ali um aprisco em comum, aonde cada pastor colocava várias ovelhas ali dentro. E esse aprisco, ele funcionava da seguinte forma: durante o dia, os pastores saíam com elas, para elas pastarem, para ter todo o cuidado, o zelo com elas, e à noite, os pastores retornavam e colocavam essas ovelhas dentro desse aprisco. E esse aprisco, ele era bem protegido, ele era bem forte, ele tinha ali uma porta, e que só aquele que guardava o aprisco, na verdade, somente ele tinha a chave daquela porta.
Então, esse aqui é um tipo de aprisco, né, que era um aprisco mais reforçado, onde existia uma porta ali para guardar aquelas ovelhas dali para dentro. Bom, eu separei também, irmãos, algumas curiosidades em relação à ovelha. E nós vamos ver aqui que a ovelha ela se parece muito com cada um de nós. Tem aspectos aqui interessantes. E um dos primeiros aspectos aqui é que, dentre os vários animais, podemos dizer que praticamente quase todos os animais foram criados com mecanismo de defesa, né? Se você tem um cachorro, o cachorro morde. Se a pessoa ela tem um cavalo, se a pessoa der bobeira, ele vai lá e dá um coice na pessoa. É uma forma que ele tem de se proteger. Porém, a ovelha ela é o único animal que ela é desprovido de autodefesa. Não tem nada para se defender. A ovelha não se defende. Ela é muito delicada. E aqui a gente pode trazer um aspecto, como eu disse, né, que a ovelha se parece conosco. E aqui no culto presente, depende de óculos para enxergar bem. Né? Aí, ó. Bom, ó, o meu está aqui, ó. Se eu colocar ele aqui no rosto, já começa a confusão. Enxergo bem de perto, não enxergo bem de longe. Né? Eu também sou uma ovelha míope. E as ovelhas, irmãos, o interessante é que a ovelha ela tem uma péssima visão. Ela mal consegue enxergar o alimento que está aqui no chão, né? Ela se alimenta, ela mal consegue enxergar aquilo que está diante dos olhos delas. Então ela tem um grave problema. Ela não sabe discernir entre uma erva boa para se alimentar e uma erva ruim. Então, nessa hora, é preciso que o pastor vá à frente da ovelha, preparando toda a pastagem para que a ovelha não vá comer alguma erva venenosa, algo que vai fazer mal. Aquilo pode trazer até a sua ovelha a óbito. O interessante é que lá dentro do aprisco, sempre há segurança para a ovelha, sempre há um lugar especial, sempre há um tratado especial do pastor com a ovelha. O interessante é que lá dentro do aprisco, a ovelha ela só come dentro de uma manjedoura, que era um local de madeira onde se colocava ali o alimento para a ovelha. E o interessante é que se o pastor não viesse lá e colocasse o alimento sobre a manjedoura daquela ovelha, ela ficava ali parada, ficava assim, ó, parada, esperando, cadê meu alimento? E se ela olhasse para o lado e ela visse a outra ovelha do lado dela se alimentando bem, ela não saía do lugar dela para alimentar no outro lugar. Ela ficava ali. E se o pastor não fosse alimentar ela, quiçá ela poderia morrer, né? No meio de, pensa bem, 100, 200, 1000 ovelhas dentro de um aprisco. Se o pastor não está lá perto dela, nem se alimentar sozinha ela consegue. E, na verdade, ela depende do pastor para tudo. Como eu disse, era um animal muito ingênuo. E é diferente dos outros animais, né? Como o boi, como um cavalo. Eles andam sozinhas. As ovelhas, irmãos, elas só conseguem andar em grupo. Elas só conseguem andar se esbarrando uma perto da outra. A ovelha, ela tem cheiro de ovelha. A ovelha, ela tem o contato umas com as outras. A ovelha, ela tem o carinho do pastor. E o interessante é que eu fiz uma pesquisa, e dentro de um estudo que eu estava vendo aqui, um jornal de Istambul, na Turquia, publicou um fato muito inusitado sobre a ovelha. Nesse relato fala que tinha uma ovelha que ela estava pastando e, como eu disse aqui no princípio da mensagem, ela só consegue enxergar aquilo que ela está comendo. E ela foi pastando, e ela foi chegando perto de um despenhadeiro e ela caiu naquele despenhadeiro. Mas o pior ainda estava por vir, porque aquela ovelha caiu dentro daquele despenhadeiro e o restante das ovelhas, como eu disse aqui que todas elas andavam juntas, o restante viu que aquela ovelha caiu, continuou pastando no mesmo ritmo dela e todas elas caíram naquele despenhadeiro. E naquele dia foram consumidas 1.500 ovelhas. Isso aconteceu no momento em que os pastores estavam ali parados tomando café. Estavam dispersos e aquelas ovelhas todas se perderam. Então aí nós vemos a dependência que a ovelha tem do pastor. A ovelha também ela só dorme no mesmo lugar, né? Ela não procura dormir num lugar diferente. Ela é um animal medroso, irmãos. Ela basta ficar distante do pastor dela que ela já começa a tremer.
ela começa a sentir medo. E isso pode fazer com que a ovelha fique tão desesperada que ela venha sair correndo pelo pasto afora, e a partir daí ela passa a ser uma presa fácil para os seus predadores. E existia também certas épocas do ano em que grandes nuvens de moscas, elas atacavam ali o rebanho de ovelhas. E existiam moscas tão ferozes que eram chamadas de moscas nasais. Essas moscas, elas ficavam perturbando a cabeça da ovelha, e elas ficavam zunindo no seu ouvido, e elas ficavam procurando um lugar para que pudesse entrar. E essas moscas nasais, elas tinham a capacidade de entrar rapidamente pelo ouvido da ovelha e também pelas narinas da ovelha. E elas entravam ali e elas depositavam ali alguns ovos dentro do cérebro das ovelhas, e elas se alimentavam do cérebro da ovelha. E aquilo, irmãos, trazia tanta dor para as ovelhas, que as ovelhas, elas saíam correndo, muitas vezes saíam correndo, elas procuravam um lugar onde tinha pedra, e elas batiam a cabeça com força naquela pedra para poder aliviar a dor. E se o pastor não estivesse perto, o crânio dela podia até rachar. Então, como o pastor protegia esse tipo de ovelha? O bom pastor ali, ele sempre tinha o azeite, ele levava um azeite consigo, e ele fazia questão de derramar aquele azeite sobre a ovelha. Ele sempre ungia a sua ovelha com óleo, né? Primeiro ele passava sobre a lã, passava esse óleo em torno do nariz dela e em torno dos ouvidos também dessa ovelha. Para quê? Para evitar que aquelas moscas ela viesse a perturbar a cabeça da ovelha. E o texto de Lucas 10:34 vai servir para nós como um exemplo do óleo, da utilização do óleo, né, que o pastor faz para cuidar das feridas, para cuidar, né, de quando a pessoa está precisando, a pessoa está necessitada, né? Lucas 10:34, o texto fala aqui sobre um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e ele caiu na mão dos salteadores. Esses salteadores, eles os feriam, né, bateu nele, feriu, e o samaritano, ele aparece ali naquele momento e ele unge aquele homem que estava ferido, né? Aquela unção, ela serviu o quê? De conforto para aquele homem, aquela unção serviu de cura para aquele homem. E, irmãos, a ovelha, ela tem mais um aspecto que às vezes é parecido conosco. A ovelha, se deixar ela come o dia inteiro, desde o momento que ela acorda até o final do dia. O pastor tem que estar ali perto dela, olhando, né? E ela come. O órgão maior que tem dentro do corpo da ovelha, sabe qual que é? É o estômago. E o interessante é que as ovelhas, elas passavam o dia todo pastando, e durante a noite, irmãos, essas ovelhas eram recolhidas pelo pastor ali para o aprisco. E ali, todas elas bem alimentadas, né? Elas ficavam felizes. E sabe o que elas faziam ali dentro do aprisco? Elas gostavam de brincar. Sabe como é que elas brincavam? Elas brincam batendo a cabeça umas com as outras. Só que às vezes, numa simples brincadeira, uma ovelha, ela caía e ficava de lado. E por conta da lã dela, ela não conseguia levantar, que ela às vezes escorregava. Quando ela ia ficar de pé, ela escorregava. E se não houvesse ali a figura do pastor, aquela ovelha certamente, rapidamente ela morreria. Ela pode ficar no máximo 1 hora caída ali no chão, porque o que acontece? O próprio estômago dela comprime o pulmão e faz com que ela perca o ar. Então não era nada assim incomum durante a noite, depois que o pastor deixava aquelas ovelhas ali, ele retornar, às vezes pela madrugada, ele sempre passava uma revista ali para saber qual ovelha que estava caída e precisava de levantar. Irmãos, nós não somos diferentes. Hoje, o bom pastor está presente aqui na igreja. Às vezes acontece que nós damos um tropeção, às vezes, né, nós falhamos e o pastor, ele nos coloca de pé. E isso não pode ser demorado, porque senão, espiritualmente, a gente morre, né? Não tem jeito. Irmãos, também, o pastor, ele defendia as ovelhas de que forma? Né, falamos aqui que o pastor estava ali para defender, mas como o pastor defendia as ovelhas? Ele tinha 2 instrumentos, a vara
e o cajado. O cajado ele era como se fosse um pedaço de pau comprido, e ele tinha na ponta, era como se fosse um ponto de interrogação, né? Como se fosse um gancho. E o cajado ele era usado para poder cuidar das ovelhas, porque era muito simples, quando a ovelha estava pastando ali, ela ficar agarrada no meio dos espinhos. Então o que o pastor fazia? O pastor vinha com aquele cajado, lançava o cajado sobre a ovelha, né, onde tinha aquela interrogação, aquele guincho, aquele espécie de um gancho, né, e puxava ela por aqui pelo pescoço, justamente no lugar onde tinha mais lã. O pastor fazia isso, mas fazia isso de um modo carinhoso. E a vara também, que era um outro pedaço de pau mais comprido, às vezes o pastor usava para direcionar aquela ovelha quando ela ia para um caminho que ele não queria que ela fosse, ou ele também, de longe, ele julgava essa vara, e essa vara às vezes batia na ovelha e ela se assustava, e aí ela tomava o rumo dela novamente. Irmãos, na verdade, a ovelha, ela é muito diferente de um boi, de um cavalo, né? Porque esse tipo de animal, as pessoas cuidam deles aqui por trás, né? Você não vê uma pessoa cuidando de um cavalo, guiando um cavalo, guiando, né, bois na frente, chamando, olha, vem, não, eles vêm por trás. Ali eles vêm gritando, vêm empurrando, vêm com chicote, e a ovelha, irmãos, ela é diferente. No caso da ovelha, o pastor segue na frente do rebanho e as ovelhas seguem atrás. O pastor serve para ela de exemplo. Ela somente segue o exemplo do pastor. O pastor, de forma alguma, ele chega para poder surrar, para poder maltratar a ovelha, mas ele vai à frente do rebanho e ele vai demonstrando, né, como as ovelhas devem proceder, e elas seguem ao pastor. E no Salmos 23:4, depois os irmãos quiserem abrir em casa, né, na parte B fala assim: ainda que eu andasse sobre o vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Jesus. Irmãos, a vara e o cajado do Senhor Jesus, do bom pastor, nos consola. Sem essa vara, existe com certeza a morte. Sem o carinho, sem o cuidado do pastor, a ovelha não é nada. E conosco não é diferente. Sem esse cuidado do pastor, do Senhor Jesus, nós não temos o que fazer, né? E, irmãos, para poder aqui finalizar essa mensagem, eu separei o texto aqui de João 10:7, que fala assim: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E existia mais um fato aqui interessante que eu deixei para o final sobre a porta, que nos dias quentes, os pastores levavam as ovelhas, irmãos, para as montanhas. Às vezes o dia era tão quente que ali na parte baixa não tinha onde a ovelha esconder do calor. Então o pastor levava elas para as montanhas para que elas pegassem ali um pouco de sombra. Então elas tinham o pastor tinha esse cuidado com elas. Porém, os pastores ficavam com elas ali até o findar do dia, mas não retornavam com elas à noite, por causa dos perigos que tinha no caminho na volta, né? Os lobos, leões, animais que eram predadores ali das ovelhas. Então o pastor pensava assim: não, eu não vou retornar com essas ovelhas agora, vou deixar a virada do dia para eu retornar com elas. E ali nas montanhas existia um aprisco separado, mas um aprisco diferente. E esse aprisco, ele era feito num espaço aberto. Ele era apenas cercado por algumas muretas mais baixinhas. O interessante é que esse aprisco, ele tinha a porta de entrada e tinha a saída. E as ovelhas ficavam ali, né? Porém, como ali na verdade existia somente aquela porta, que era só um local para poder delimitar a entrada e saída das ovelhas, era bem diferente daquele primeiro aprisco que eu disse, onde havia uma porta, onde havia uma chave que alguém abria para o pastor entrar. Nesse caso, existia ali esse aprisco, e ele não tinha uma porta física. E sabe como é que o pastor fazia nesse momento?
porque aquele aprisco ele não tinha aquela porta de madeira. O pastor, ele chegava diante daquele aprisco e ele se deitava, irmãos. Eles ficavam deitados, atravessados assim, onde era a porta daquele aprisco. E, na verdade, no modo literal, aquele pastor que zelava por aquelas ovelhas, ele era a porta daquele aprisco. Glória a Jesus, né? O próprio pastor, ele servia literalmente de porta. E as ovelhas que estavam ali, elas não podiam passar por cima daquele pastor, e nem o predador entrava ali naquele aprisco, porque o pastor estava deitado ali, estava esticado, né, atravessado na porta ali. E lá dentro ficavam as ovelhas, às vezes 100, 200, 1000 ovelhas, que já estavam já com a barriguinha cheia, já estavam bem cuidadas, já estavam dormindo todas quentinhas, e o pastor ali, no frio, a noite toda, sem dormir, o pastor vigiava pelas suas ovelhas. Então, irmãos, aqui eu quero passar para os irmãos o porquê do título Eu Ainda Sou o Bom Pastor. Buscando ao Senhor, buscando a Deus sobre essa mensagem, eu falei, meu Deus, o que o Senhor tem para falar com a igreja? Eu não posso trazer aqui algo que venha do meu coração. Eu preciso saber o que o Espírito Santo quer para a igreja. E eu estava, irmãos, orando ao Senhor, e o interessante é que eu entrei para eu poder tomar banho, e como o Espírito Santo fala conosco, em qualquer lugar que estamos, né, seja andando pela rua, seja você tomando banho, seja você sentado, ele começou a falar ao meu coração, e falava muito, muito forte ao meu coração. E a palavra que o Espírito Santo falava para dizer à igreja, nesse dia, é o que ele falava ao meu coração. Ele diz assim: hoje eu quero falar com os meus. Era como, irmão, se o Espírito Santo gritasse dentro de mim. E ele dizia para mim: hoje eu quero falar com os de casa. Hoje eu quero falar com a minha igreja. E naquele momento, irmãos, era como se o Espírito Santo, como se algo gritasse muito forte dentro de mim. E o Espírito Santo dizia assim: diga à minha igreja, eu não quero mais brincadeiras. Eu não quero mais pessoas brincando de ovelhas. Muitos acham que eu perdi o controle, que eu não vejo sofrimento, que eu não quero abençoar. Irmãos, nesse momento eu chorava muito. Eu chorava muito porque me bateu uma grande tristeza. Eu falei: Senhor, mas como assim? Como é que eu vou passar isso para a igreja? E o Espírito Santo falou assim: diga à minha igreja. Diga, essa é a palavra para a minha igreja. Não é nada que você venha trazer, essa é a minha palavra para a igreja. Irmãos, eu no banho ali, eu tentei esconder, a minha esposa está ali, e eu comecei a chorar copiosamente ali debaixo do chuveiro. Eu tentei esconder, e a minha esposa falou, abriu ali a porta: meu bem, está tudo bem? Eu falei assim: tá. E Deus falando, e eu chorava demais. E Senhor, Espírito Santo, por que o Senhor quer que eu fale isso? E ele falou assim: diga mais. Ele mandava dizer assim: alguns acham que ainda há tempo para sair para fora do aprisco. Alguns acham que ainda há tempo, e o pior, ficar lá fora esperando para que eu vá buscar, quanto elas mesmas não querem vir mais. E ainda dizia mais, e perguntava assim, como se perguntasse ao meu coração, e mandava que eu fizesse essa pergunta para a igreja, da seguinte forma: por que eles foram embora quando eu abri a porta do aprisco? Por quê? Por que eles foram embora quando eu abri a porta do aprisco? Por que preferem o alimento seco à água barrenta, quando eu tenho tudo aqui no aprisco? Tenho água fresca, tenho cuidado, tenho o meu cajado que consola, eu tenho a bênção, eu cuido, eu zelo, eu livro dos lobos, eu livro dos leões. E dizia mais, muito sério, meu Deus, e dizia mais o seguinte: eu não buscarei quem não quer voltar ao aprisco. E pensa muito, o pior, e pensa: olha, eu posso ficar mais um pouco aqui, me alimentando disso que eu tenho me alimentado? O Espírito Santo dizia: eu não vou voltar para buscar quem não me quer mais, quem não quer mais retornar para o aprisco. E dizia mais, muitos já perderam o cheiro de ovelha. Meu Deus, eu falava: Senhor,
E aquilo, irmãos, eu chorava demais. O Espírito Santo gritava isso dentro de mim e eu não aguentava ficar como de pé, irmãos. O que eu passo, o que eu tenho para falar com os irmãos hoje, não é implicância minha, mas é o que o Espírito Santo pediu que eu trouxesse para a igreja. E falava ainda mais. Alguns, o Espírito Santo falava muito alto no meu coração e falava, diga para a minha igreja, alguns eu permiti passar provações, alguns passaram por desemprego, e falava comigo bem alto, eu deixei vir o desemprego, e lhes faltou comida? A pergunta do Espírito Santo para nós, faltou comida para nós, irmãos, quando o desemprego bateu a porta? O Espírito Santo dizia também, alguns eu tenho provado com saúde. Eu falei, Senhor, mas como assim? Filho, alguns eu tenho provado com saúde, e eu não os curei. E dizia mais, a outros eu mesmo levei comigo, eu mesmo levei, e esses estão comigo. Diga à minha igreja que eu ainda sou o bom pastor. Irmãos, eu não tenho mais nada para entregar. É o que o Espírito Santo falou para que eu viesse trazer para a igreja no dia de hoje. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com um vídeo que eu separei para os irmãos, que vai exemplificar como é a atuação do pastor da ovelha. Se os irmãos puderem soltar o vídeo. Irmãos, prestem atenção no vídeo, por favor. Irmãos, o vídeo está sem áudio, né? O que está mostrando no vídeo são algumas tentativas. Essa moça aí, ela está tentando imitar a voz do pastor e chamando aquelas ovelhas que está lá no fundo. Foi feita uma primeira tentativa, essa aqui já é a segunda pessoa tentando fazer o barulho peculiar, né? Que o pastor faz para tentar chamar as ovelhas. Nós vamos ver o que vai acontecer ali. Ó, tentou e ela não conseguiu. Terceira tentativa. Vai uma outra pessoa imitar a voz do pastor para chamar as ovelhas. Essa também não conseguiu. Agora veja quando o pastor, né, chama as ovelhas. O vídeo, né, infelizmente ele está sem áudio, mas ali o pastor ele faz um barulho e ele mesmo sabe qual é, e ele começa ali a chamar as ovelhas. Os irmãos podem ver que elas estão lá no fundo, elas já começam a vir, ó. Olha só que lindo, né? Elas começam, olha, de onde é que elas estão? Este é o verdadeiro pastor que cuidava dessas ovelhas. Esse pastor não era um mercenário, né? A palavra fala que existe um mercenário, que ele só quer só a lã da ovelha, ele quer só o benefício. Esse o pastor é aquele que nós falamos também aqui na palavra, que a palavra exemplifica, né? Ele cuida dessas ovelhas com carinho. Por isso ela ouve a voz do pastor. Amém, irmãos? Então, era isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, aquilo que o Espírito Santo mandou passar para a igreja no culto de hoje. Amém, né? Glória a Deus. Que bênção. Nós queremos orar com você. Você que é ovelha do aprisco do Senhor. Fica aqui, Claudinei. E está aqui nessa noite. Renovar as suas forças no Senhor. Vem aqui à frente para a gente orar junto. Nós não podemos perder. Nós não podemos perder a visão do ser ovelha, embora a ovelha tenha a visão pequena, né? Uma palavra como esta é que reforça as nossas forças, é que nos renova. Eu quero convidar os pastores Miguel e Jonadac, e nós vamos aproveitar e vamos orar, impor as mãos sobre os nossos irmãos, os abençoar. Você que veio hoje também no culto pela primeira vez, mas quer receber oração pela sua família, por você, chegou a hora, não é? Você não pode perder a oportunidade. Não é ninguém que vai te ver, é Deus que precisa te ver. Essa a realidade, é a situação. Então, enquanto nós oramos aqui, eu quero
deixar para você a seguinte palavra: confie no Senhor. Ele está cuidando de nós, cuidando para que as moscas que representam o diabo não nos alcancem, para que o bom alimento nos chegue, para que o socorro nos alcance na hora certa. Nós não estamos sozinhos, nós temos o sumo pastor. E o Salmo 23, verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, enquanto nós oramos aqui, os pastores estarão ungindo você. Não perca a oportunidade de receber a unção de Deus, não é? É a tua chance, cura, libertação, saúde espiritual, emocional, em todos os sentidos. Deus pode trazer para a sua vida a bênção que você precisa. Então, levante suas mãos agora enquanto nós oramos e você receba a unção de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos, ó Deus, no milagre, nós cremos, ó Deus, na bênção extraordinária promovida pelo Senhor. Nós acreditamos, Senhor, de que tudo é possível, de que todas as coisas, Senhor, nos são, ó Deus, dadas por meio do Teu Espírito Santo. Cremos, ó Deus, no livramento, cremos no socorro, cremos no amparo, ó Senhor, e não perdemos de forma nenhuma a visão, ó Deus, dada pelo Senhor. Ó Deus, o Teu cajado que nos guia, é o Teu cajado que nos conduz a águas tranquilas. Ó Senhor, é o Teu cuidado que faz com que sejamos alimentados, para que sejamos, ó Deus, abençoados e felizes. Portanto, Senhor, tomamos posse da libertação, da cura, da unção do Senhor aqui nessa noite, de todas as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Expurga de nós, ó Deus, no nome de Jesus, a frieza espiritual, a falta, Senhor, em nome de Jesus, da busca do melhor de Deus para a nossa vida. Nós queremos mais, Senhor, nós queremos aprofundar em relacionamento contigo. Não nos deixe frios espiritualmente, mas nos renova no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Repita comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dê uma salva de palmas para Ele. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos buscar do Senhor esse cuidado, esse amparo de Deus para fomento do nosso coração. Nós vamos adorar ao Senhor agora com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós vamos celebrar o Senhor. Eu quero lembrar você que dízimo é adoração ao Senhor pela fidelidade, enquanto que as nossas ofertas, nós apresentamos no Senhor a nossa felicidade a Deus. Então nós temos a oportunidade agora de dar ao Senhor com alegria, adorar o Senhor com alegria. Você tem ali, nós temos o QR Code do PicPay, temos os gasofilaços colocados, tem máquina de cartão, número de Pix, tudo para você poder efetuar a sua adoração ao Senhor. Enquanto nós louvamos, celebramos ao Senhor, faça a sua adoração e depois nós estaremos orando especialmente, pontualmente para quem precisar de oração para uma situação específica, como cura ou algo semelhante. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto.
Eu sou de Deus, eu sou disso. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Uou, uou, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Uou, uou, Vou estar aqui à frente, estarei orando para você especificamente. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas eu preciso dar um testemunho impactante dessa mensagem que o Claudinei compartilhou, né? Quando Deus deu a ele a mensagem, ele me ligou, chorando, né? Querendo conversar comigo. Eu falei, meu Deus, alguma coisa aconteceu grave com meu irmão. Aí eu larguei tudo que eu estava fazendo, corri para cá, encontrei com ele. Na hora que eu cheguei, falei, você teve algum problema, Claudinei? Problema em casa? Já estava até pensando que tinha brigado com a esposa, porque chegou chorando. Eu falei, meu Deus do céu. Mas aí ele compartilhou comigo a palavra que Deus havia dado a ele, e eu entendi como o Senhor abriu os olhos do Claudinei para ver o que um pastor sente. Não é? Então foi fantástico. Essa palavra de hoje aqui, você precisa ver mais vezes, uma palavra abençoadora, e ouvir, porque as últimas frases do Claudinei numa mensagem foram de forma profética, uma profecia de Deus para esse tempo de calamidade, não só da doença, mas calamidade espiritual. Não é? Põe a mão todo o seu peito para encerrarmos o culto dessa noite. E lembrando, você pode vir à frente se quiser uma oração específica para um determinado problema ou enfermidade. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, na ministração de amor, que nós fomos aqui hoje alcançados. Ó Deus, muito obrigado por nos amar e cuidar desta forma. Obrigado pela vida do Claudinei, Senhor, pelo impacto espiritual que essa palavra está promovendo aqui hoje e também continuará promovendo, ó Deus, àqueles que acessarem o vídeo dessa mensagem. Nós louvamos a Ti pelo privilégio de termos, ó Deus, a bênção do Senhor e estarmos correspondendo com esse chamado, ó Deus, do Senhor em nossa vida como ovelhas multiplicadoras de ovelhas. No nome de Jesus. Amém.